Antes da Morte, o livro das 1001 frases, Reflexões para um Renascer, de Alexandre Viana, volume 1, frase 5. Depois que viu, é impossível desver. Quando se aprende a abrir os olhos para algo que não se estava vendo, é impossível fingir novamente que estão fechados. Existem coisas na vida que se deixam passar, até o instante em que alguém ou alguma coisa abre os seus olhos para determinada situação onde não se havia percebido algo determinante que mudará toda a sua vida. Deste instante em diante, o impacto da informação nova poderá mudar toda a sua percepção de vida, suas relações e de como antes enxergava algo que não via tanta importância, mas que agora, consciente do imperceptível, a vida nunca mais será do mesmo modo que era antes de saber o que passou a saber. Esse impacto de percepção poderá invalidar totalmente ou valorizar absolutamente tudo o que se viveu até hoje assim que validar esse novo olhar. Nunca mais conseguirá ver com os mesmos olhos de antes e tudo poderá perder totalmente o sentido ou, ao contrário, poderá fazer todo o sentido como nunca havia percebido. Ao se perceber algo novo que estava muito oculto de sua percepção, a sensação de mudança na descoberta é tão grande que pode subjetivamente causar uma morte intelectual e emocional, invalidando tudo o que achava ser real ou, ao contrário, validando finalmente o que achava não ser real e que não tinha certeza. Nos dois casos, um novo ser, renascido, intelectual e emocional surgirá. Tudo poderá ser extremamente bom e surpreendente ou absolutamente decepcionante se por um acaso não estiver preparado e aberto ao aprendizado e às mudanças decorrentes de um avanço de percepção. A verdade absoluta não está naquilo que te dizem ser o certo ou o errado, mas sim naquilo que se comprova por si mesmo em fatos relacionados de sua própria percepção. Essa morte em vida poderá ser um verdadeiro paraíso, fascinante, cheio de luzes novas, com coincidências finalmente reconhecidas como fatos concretos e realidades que já reconhecia, mas não tinha certeza absoluta antes de sentir o que o novo conhecimento lhe proporcionou. Também poderá acontecer o contrário, um verdadeiro inferno, onde a partir desse ponto em que se percebeu uma nova verdade definitiva em sua vida, tudo, infelizmente, desse ponto para trás, irá perder o sentido e te fará sentir uma grande decepção de ter que conviver de agora em diante com tudo isso que descobriu hoje ter acumulado, entre aspas, errado e inutilmente, porque antes o que achava ter ou ser algum valor, agora perdeu totalmente o sentido. Certas descobertas em nossa vida podem destruir completamente o sentido de realidade até então. Nada depois disso poderá ser novamente como era. Se uma pessoa vive uma vida inteira como um advogado de sucesso, casando-se com uma advogada, formando todas as suas relações, negócios, finanças e amizades em cima dessa energia da advocacia e, em um determinado momento, quando percebe que nunca quis ser um advogado e sim ser, na verdade, um dono de food truck, talvez tudo aquilo que viveu poderá perder o sentido e ser um fardo ou grande conflito se não souber separar o passado do presente e se também não for acolhido por suas relações atuais. Infelizmente, o fato de perceber esse chamado para fazer essa mudança não sairá de seus pensamentos nunca mais, depois de ter percebido que queria ter o seu food truck, principalmente se for um propósito com um talento reconhecido, ou seja, sanduíches e hambúrgueres especialmente saborosos. Percebi que a vida não é totalmente uma descoberta, como nos foi ensinado. Existem coisas que desconhecemos ser um propósito de vida já predestinado. Mesmo com todo o estudo e com o apoio das pessoas de nossas relações, em um determinado momento, todos podem receber um chamado de seu real propósito de vida, para mudar o rumo de seu caminho para sempre, e tudo que era antes um valor, poderá se tornar uma carga pesada, carregada inutilmente. E mesmo sabendo disso, no momento em que se vê no lugar errado em sua vida, é impossível desver a mudança que é preciso fazer. Como saber qual é o propósito de vida? É um mistério individual e muito pessoal. Não existe uma receita pronta, como as pessoas andam vendendo em cada esquina da internet. Mas a certeza vem quando não se consegue mais parar de se ver em uma nova posição, diferente daquela que se ocupa hoje, ou ao contrário, quando percebe novas e maravilhosas possibilidades naquilo que se faz hoje, mas que antes não havia percebido ou não conseguia enxergar.
Como achar o propósito? É importante entender que o propósito é algo sempre individual, que se realiza e retorna para si mesmo. Não tem a ver com dinheiro, pessoas, desejos e sonhos. Tudo isso pode ser uma ilusão de momento, que ao se perder, se perde também a si mesmo. Pessoas morrem ou vão embora, dinheiro pode acabar ou trazer conflitos, sonhos são frutos de desejos e prazer, e quando eles acabam ou mudam, acaba também a sua vida. Propósito é algo interno, pessoal e individual, que nunca mudará, indiferente das pessoas, situações, desejos ou qualquer outra coisa que esteja fora de seu controle. Gosto do meu método Espelho Meu, que pode ser feito em casa. Ao perceber algo que gostaria de fazer e não consegue parar de pensar nisso, vá até o espelho de sua casa, se olhe e se veja nessa posição de estar fazendo isso que não consegue parar de pensar. Imagine as vantagens, mas, principalmente, dê maior vazão aos conflitos que poderiam surgir se resolvesse fazer isso. Dinheiro, contas, pessoas, mercado, tempo, relações, problemas de modo geral. E dê bastante intensidade ao visualizar essas coisas. Se mesmo assim seus olhos continuaram a brilhar ao se olhar no espelho, talvez possa estar diante de seu propósito. Mas se não souber o que pode ser um propósito para você, faça da tarefa de encontrar um propósito o seu propósito. E encontre, porque se uma vez tiver uma forte vontade de encontrar o seu propósito, nunca mais se verá livre disso.